Meu pai, viúvo, com mais de 70 anos, resolveu namorar uma moça bem mais jovem do que ele, e ele pretende morar junto ou casar com ela. Como fica o problema patrimonial desta família? A holding familiar pode ajudar? Meu nome é Alexandre Schimmelfeng, advogado há 25 anos e a minha especialidade é o planejamento patrimonial da família. Bom, primeira coisa, você tem que entender os três principais regimes de casamento. Existe um quarto regime, mas ele é muito pouco usado. Vamos ser menos acadêmico e ser mais prático. Primeira coisa, seu pai tendo 70 anos acima, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, julgou uma ação e surgiu o tema 1236. Esse tema é o seguinte caso: era uma moça também mais jovem, que o seu cônjuge mais velho, 70 ou acima, veio a falecer. E o Tribunal de Justiça do Estado dela julgou que ela não tinha direito à ameação pela obrigatoriedade da separação total de bens e que ela também não tinha direito à herança. Mas esse tema também fixou um outro entendimento completivo a este, que caso o casal, tivesse feito uma escritura pública dizendo qual o regime de casamento, estava afastado a separação obrigatória. Nesse caso, a escritura pública poderia estipular para este casal, poderia ser separação total de bens, poderia ser separação parcial de bens ou universal, a união universal. Então, se o seu pai, que tem 70 ou acima de 70, resolver fazer uma escritura pública entre ele e a sua nova namorada, ele pode afastar essa separação obrigatória e constituir um regime de casamento para os dois, que pode ser a separação total de bens, a parcial de bens e a união universal. Para você entender melhor como que é a parte de herança da cônjuge sobrevivente, vamos ser na prática. Se o seu pai estipulou que ele quer um regime em escritura pública, separação total de bens, ele instituiu que ele quer afastar dessa proibição legal da não comunicabilidade. Nesse caso, se seu pai vier a falecer, o cônjuge sobrevivente, ela vai ser herdeira de todos os bens dele. No caso do seu pai estipular um regime parcial de bens, tudo que for constituído do casamento para frente, todo o patrimônio que vier a surgir do casamento do seu pai para frente, a sua jovem esposa ela vai ter a meação. 50% do que o seu pai constituir do casamento para frente serão divididos 50% para a sua jovem esposa. Desses 50%, ela não vai ser herdeira, mas os bens particulares do seu pai, que não se comunicou nesse regime de casamento, que estamos falando da separação parcial de bens, ela vai ser herdeira. Então, resumindo, casou no ano 2024. O patrimônio que acrescentar de 2024 para frente, ela vai ser 50%, ela vai ser dela por força da meação, por força do regime de casamento. De 2024 para trás,
ela vai concorrer como herdeiras, junto com os filhos dele. E se ela casar na comunhão universal de bens, por exemplo, ela casou em 2024, todos os bens que entrarem depois de 2024 e todos os bens anterior a 2024, a jovem esposa vai ter 50% por força do regime universal de bens, por força da meação. Então, vai depender o que o seu pai vai escolher. Se ele quer manter afastado o regime de casamento, ou ele vai fazer uma escritura pública dizendo qual regime o casal vai adotar. Não existe nenhuma lei, os bens são do seu pai. Se ele for uma pessoa capaz, não adianta os herdeiros se espernear, porque quem decide vai ser o seu pai. É ele que vai decidir, porque os bens são dele. Então, é melhor, com 25 anos de experiência, é melhor ter uma conversa franca. Primeiro, não vai atacar a esposa dele, a namorada dele, porque isso aí não vai levar a nada. Primeiro, esteja certo que o seu pai está sabendo o que está fazendo. Ele está sabendo o que vai ser um regime de separação total, regime parcial de bens e o regime universal de bens. Tenta ver se ele entende o que é isso. E se ele entender, qual é a vontade dele. Fazer um planejamento patrimonial pode ajudar? Pode. Fazer uma holding familiar pode ajudar? Pode. Antes que ele vá morar junto, porque o que eu falei serve também para a união estável e serve também para o casamento. Então, você tem que fazer essa holding familiar antes dele tomar essa decisão. Quando fazer a holding familiar, você vai integralizar todos os bens dentro desta holding. E seu pai vai fazer a doação por usufruto das cotas dessa sociedade para os filhos. O seu pai vai ser o usufrutuário e vocês vão ser o proprietário. Caso o seu pai não queira fazer, tenta negociar com ele, deixar uma parte de bens para fora da holding, para a sua nova consorte, e outra parte você coloca dentro da holding. É melhor fazer uma holding não com a totalidade dos bens do que não fazer nada. Caso seu pai vier a falecer, existem cláusulas no contrato social que você pode afastar a sua nova madrasta, essa nova cônjuge do seu pai, você pode afastar para que ela seja sócia desta empresa. Existem cláusulas dentro do direito societário que impede que novos sócios entram na sociedade querendo participar da administração da holding familiar. Mas você deverá indenizar da nova esposa do seu pai, caso ela seja herdeira. Então não é aquela solução que você quer 100% blindar, porque isso aí não vai existir. Mas você pode deixar aquela confusão patrimonial, porque se o seu pai vai casar sem essa holding familiar, depois de vários anos vai ter uma confusão. A nova esposa dele pode exigir bens que não era da época da meação dela. Isso aí pode virar um celeuma, um processo. O importante é você entender alguma coisa. Eu sei que você está preocupado nesse momento com a divisão dos bens, que a holding familiar pode ajudar. Mas tem uma coisa que você não está sabendo, que é o litígio judicial. Esse, às vezes, é até mais perigoso do que a divisão dos bens. E uma holding familiar pode evitar esse litígio judicial. Se você entrar com uma discussão judicial de partilha de bens,
com essa nova namorada do seu pai, que tem em seu poder uma escritura pública de um regime de casamento, essa discussão judicial, se não haver acordo durante o processo, pode demorar décadas. E o custo desta ação judicial pode ser muito maior do que essa divisão de bens que você não quer fazer. A mídia está dizendo que o Chico Anísio deixou um testamento, e esse testamento está num litígio, está num processo judicial, e a custa do processo judicial já superou todo o valor patrimonial da herança. Então, uma holding familiar, além de facilitar essa divisão de bens, ela veio também para evitar uma discussão judicial, que isso aí pode fazer muito mais mal para a sua família do que a divisão de bens em si. Então, vou repetir, nesses 25 anos de experiência que eu tenho, não vá discutir com seu pai, não vá dizer para ele que a moça é interesseira, não tente julgar a relação dele. Nós sabemos estatisticamente que quanto mais jovem é a diferença entre o casal, maior é a possibilidade de haver um interesse econômico maior do que o próprio amor. Mas isso não vai, isso aí está fora do nosso controle, isso está fora do seu controle. Melhor você discutir com o seu pai o planejamento patrimonial e o que ele tem em mente e também o que ele espera desse planejamento, e se ele entende certinho quais são as consequências desse regime que ele vai escolher, tanto quanto morar junto, que seria uma união estável, como também se for uma escritura pública de um regime de casamento. Então eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida você pode deixar aí na sua caixinha embaixo, e eu espero que vocês cheguem em um denominador comum e evite a qualquer custo o litígio judicial.